Olá, na aula anterior nós vimos que o cristão significa ser semelhante a Cristo. Na verdade é até um trocadilho de palavras, porque significa um mini Cristo. Desde lá, quando eles foram chamados pela primeira vez no livro de Atos de cristãos. Então, o objetivo maior, pensando nisso, de cada cristão é imitar a Cristo em tudo que ele viveu e ensinou. Tudo começa com conhecimento, mas só conhecimento não é suficiente. É preciso crer que a vida que Cristo oferece é a melhor coisa que podemos ter e também é o que pode resolver todas as questões que temos com o pecado, as coisas que o pecado destruiu na vida do ser humano. Aí, hoje, nós vamos estudar como brilha a verdadeira luz. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da luz na vida dos seres humanos. A luz de Cristo, primeiro, é luz própria, mas a nossa luz, enquanto cristãos, ela só é verdadeira quando ela passa a refletir Cristo em nós, em nossa vida. Por isso que a nossa aula se chama Como Brilha a Verdadeira Luz. Além de ficarmos conscientes disso, nós precisamos também nos motivar a refletir Jesus Cristo em nosso dia a dia, nas nossas reações e ações, e isso acontecerá conforme a gente vai sendo obediente através do amor e convicção que temos que Ele foi nossa melhor escolha. Vocês já tiveram a experiência de ficar em um elevador com falta de energia elétrica? Segundos já são assustadores. Por isso, Jesus, que é a luz, veio para um mundo que estava em trevas. E Ele nos convida como cristãos para brilharmos no meio em que vivemos, neste mundo que tanto carece de uma luz. Na cidade, a gente não tem muita noção, não tem a experiência de uma total escuridão, ausência de luz. Mas nos campos, por exemplo, se acontecer da energia elétrica acabar, estiver numa noite mais nublada e ainda você tiver com muitas árvores à sua volta, você não enxerga nada. Então é essa luz, essa falta de luz no mundo que refletiu em Jesus para que Ele viesse resolver este problema. Às vezes eu fico observando o nascer do sol em minha sacada. E aí eu percebo que mesmo em dias bem nublados, o sol ele cumpre o seu propósito de clarear o dia, de fazer com que o dia seja dia. E foi isso que Deus fez quando Ele criou o sol, né? Para que o sol brilhasse, iluminasse o dia e a lua à noite. O valor da luz é insubstituível. Sem luz, tudo seria um caos. Acidentes, trombadas e topadas. Na Bíblia, a luz figura o bem, figura a verdade, a autenticidade, a perfeição, a santidade e o caráter perfeito de Deus. Por isso que a escuridão na Bíblia é sempre a ausência de Deus, que acaba sendo a ausência de tudo isso que falamos, tudo que significa luz. Jesus disse que Ele era a luz do mundo. Depois, um pouquinho mais para frente, Ele falou aos discípulos: vocês são a luz do mundo. E também Deus é a luz.
Então, diante dos homens, nós somos a luz do mundo. Se só conhecer, não fará que nós brilhemos, não fará com que a gente brilhe. Mas a gente precisa observar nossas ações à luz de Cristo, aí sim nós vamos poder brilhar, como Jesus disse aos seus discípulos. Hoje nós vamos começar com 1 João 2, 7 e 8. E a gente vai perceber que a luz brilha na obediência à lei de Deus. Vamos ler? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Em outras palavras, João está dizendo que conhecer a Bíblia pode estar em vocês, desde o princípio, pelo conhecimento que vocês têm, por ler, por estudar, mas viver Cristo é o novo. Viver Cristo é aquele algo a mais que vai refletir no brilho intenso que as outras pessoas verão. Na época de Paulo, existiam judaizantes, que eles queriam impor regras legalistas aos que queriam seguir Jesus. Obedecer a Deus não é cumprir algumas regrinhas, mas é buscar descobrir o que Ele espera de você e aí sim praticar. É necessário cuidarmos para não cairmos em nenhum extremo. Viver sem lei alguma, fazer tudo que dá na telha e aí na hora que dá ruim, clamar a Deus por misericórdia. Vamos ver o que diz em Gálatas 5:13? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas aqui que a gente não pode aproveitar a liberdade que Deus nos dá, que Jesus Cristo nos dá, para fazer tudo o que quisermos sem sofrer as consequências. Liberdade e responsabilidade têm que andar juntas. O outro extremo é observar a lei com legalismo, porém sem amor. Vamos ler Gálatas 5:14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Pessoas que não oram sem estar de joelhos ou sem estar de olhos fechados, porém, em outro momento, julgam e condenam os seus irmãos. Realmente essa pessoa não está praticando o amor cristão. Não podemos amar sem obedecer e não podemos obedecer sem amar. A verdadeira luz é a luz de Jesus Cristo, que teve seu ápice na cruz. Maior demonstração de amor não há. Agora vamos ler 1 João 2, do 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aqui o apóstolo João nos ensina que a luz brilha na prática do amor cristão, porque a luz é o próprio Deus e Deus é amor. Também é Jesus Cristo que veio pagar, resgatar-nos da força do pecado e pagar a nossa dívida. Então, luz e amor são
atividades, vamos dizer assim, são palavras que andam juntas. O caminho de todo homem é a perdição, desde lá quando foi expulso do Jardim do Éden. E o único jeito de ter esse caminho iluminado é através de Jesus Cristo. E aí sim, ter essas consequências dessa perdição restauradas, resgatadas por Jesus. Todos os cristãos que vivem para brilhar a luz de Cristo e glorificar a Deus estarão cumprindo esse propósito de Deus. Na verdade, seremos luz quando permitirmos que Deus atue em nós e através de nós. Veja que nosso texto deixa bem claro a ligação entre ser luz e ter amor. Devemos, ter essa coerência no nosso viver. Ou estamos na luz do amor, ou estamos nas trevas do ódio. E não pense que apenas não desejar a destruição de alguém já está bom. Deus nos manda a amar, porque é possível, à medida que Ele vive em nós. A sua falta de perspectiva e visão de onde está indo, muitas vezes pode estar sendo causada pela escuridão, que é a ausência de amor no seu viver. Então a gente precisa prestar atenção, né? Esse amor que Deus quer que tenhamos é um amor que tem compaixão, que tem misericórdia, que não julga porque não nos cabe, né? Você pode ter suas escolhas nessa vida, mas você não pode julgar quem tem outras escolhas, porque assim como você tem direito, o outro também tem. E cada um faz suas escolhas, sofrerá suas consequências. Deus vê o potencial que temos em Cristo para o verdadeiro amor. É através de Jesus Cristo que a gente pode ter o verdadeiro amor e brilhar a verdadeira luz. Vamos ler agora então 1 João 2, do 12 ao 14. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui João começa a ensinar que a luz brilha nas convicções que temos, geradas pelo amor de Deus em nós. Quando somos convictos de que somos e temos em Cristo, chegamos ao mais alto degrau da vida. Não para sermos os maiorais, mas porque é a posição que Deus quer que estejamos. Veja que João vai elencando verdades extraordinárias acontecidas na vida de alguém que se rende a Jesus Cristo. Ele nos lembra que nossos pecados foram perdoados, para que não fiquemos olhando para trás e aceitando acusações de nosso inimigo. Aliás, Cristo pagou um alto preço, um preço muito caro, para ser menosprezado com acusações do inimigo e com a gente acreditando nelas. Além do mais, agradar a todos é totalmente desnecessário se você se esmerar em agradar a Deus. Outra bênção é poder conhecer a Deus desde o dia que conheceu a história de amor na cruz até hoje na sua comunhão com o Pai. Também
podemos estar certos da vitória sobre Satanás. Não devemos tentar vencer as tentações com nossas próprias armas e estratégias humanas, porque com certeza seremos derrotados. Nossa armadura espiritual está escrita em Efésios 6, de 10 a 18. Se você fizer um pequeno estudo ali, você vai descobrir como ser sempre vitorioso nas suas lutas, nas tentações e nos seus problemas que o pecado faz surgir. E a última bênção relatada por João é a força de guardar a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus em nós nos livrará de muitos tombos. Precisamos meditar na palavra diariamente, porque o estudo devocional é um exercício que dá capacidade na batalha contra o mal. Se você estuda rotineiramente, isso ficará em sua mente. Estando em sua mente, qualquer necessidade, aquilo será captado e você poderá usar. Outra coisa que estudar a Bíblia faz conosco é nos mostrar como realmente somos. Nós muitas vezes nos achamos bons demais ou então ruins demais. E se você estuda a Bíblia te mostra a realidade e acaba levando você ou mostrando a você o caminho do arrependimento, que é o caminho da vitória. Não te acusando, mas mostrando o caminho do perdão. Existe uma frase de efeito que diz assim: a palavra de Deus o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da palavra de Deus. A mensagem de Deus tem que viver em nós para que ela possa frutificar. E por fim, o estudo rotineiro da palavra faz conosco fortalecer nosso caráter. Isso fará toda a diferença em suas lutas, pois se está com o caráter fortalecido pela Bíblia e não apenas com algumas leis e algumas normas aprendidas, não será qualquer acusação que vai o destruir, porque daí você vai saber quem é Deus, o que Deus faz por você e quem é o inimigo que o está acusando, tentando derrubá-lo. A nossa luz deve brilhar porque muitos ainda não conhecem a vida que Cristo veio oferecer. Então, por isso que precisamos brilhar, para que as pessoas descubram o que Jesus veio fazer na cruz. Que ele não veio apenas para que tenhamos mais um feriado na Páscoa, mas ele veio com um plano, um objetivo bem específico de nos resgatar. Obedecer, amar e ter convicção são coisas bem práticas e normais para todos os que estão em comunhão com Cristo. Veja que na sua vida, para qualquer coisa que você quer mudar, você precisa também ter convicção. Porque se você não achar que aquilo vai ser bom, você acaba não optando por aquilo. Se você achar que aquele outro não vai te dar vantagem, você acaba não optando por aquele outro. Então, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar a todos os homens está esperando que você que já conhece Jesus Cristo brilhe. Nossa vida pode refletir essa luz se deixarmos tão somente o brilho do Senhor nos envolver, no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos interpessoais. Você pode ser luz em qualquer lugar que estiver e em qualquer situação que vivenciar. Porém, isso dependerá muito do seu exercício em conhecer e crescer na comunhão com Deus. É muito comum nessa vida nós investirmos tempo com a nossa formação profissional, com a nossa profissão, é bom, com a nossa saúde física,
com atividades físicas, com o nosso asseio, né? Nos banhos, com a nossa alimentação. Mas se nós não investirmos algum tempo em conhecer a Deus, nós nunca saberemos quem está nos empurrando para cá e para lá em nossa vida. Mas conhecendo a Deus, a gente vai poder até perceber quando é o inimigo que está fazendo isso. Vamos crescer nessa comunhão para que Deus nos fortaleça e nos faça um vencedor. Amém?